Olá pessoal, em tempos de pandemia eu gostaria de ressaltar algo que se faz presente na vida de muitas pessoas atualmente: o tempo livre na perspectiva do filósofo Theodor Adorno. Adorno já começa o seu texto intitulado Tempo Livre nos dizendo que essa expressão antes era compreendida como ócio, e sobre isso ele nos diz: a expressão de origem recente, aliás, aponta uma diferença específica que distingue do tempo não livre, aquele que é preenchido pelo trabalho, e poderíamos acrescentar, na verdade, determinado desde fora. Vale mencionar que entre os gregos o tempo livre se reservava apenas a poucos homens privilegiados que faziam uso deste tempo para ir à praça pública, à polis, discutir. Agora vivemos um cenário um tanto diferente, pois o ócio está sendo realidade para diversas pessoas que não possuem tal privilégio. E é muito comum que, tal como ocorria na Grécia, quando há privação de tempo, cito Adorno, a existência que a sociedade impõe às pessoas não se identifica com o que as pessoas são ou poderiam ser em si mesmas. Fecho citação. Se notamos uma dificuldade em lidar com o tempo livre, tal dificuldade, ao que parece, tem relação com o fato de que temos que colocar o uniforme no armário, não precisamos mais assumir o papel de persona, deixamos de lado o papel que nos é dado de fora, por outra pessoa. Por isso que, citando Adorno novamente, numa época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas pessoas além do determinado pelas funções. Isso pesa muito sobre a questão do tempo livre. Adorno nos fala de funções, remetendo aos movimentos laboriosos que determinada pessoa faz em seu contexto de trabalho, que denotam para ela um estatuto, uma identidade. Entretanto, o isolamento social nos coloca diante de um contexto no qual esta prosopopeia seria dispensável. Numa situação em que a vida social é organizada segundo o regime do lucro, segundo Adorno, o cotidiano se divide em duas faces organizadas, diz Adorno. Por um lado, deve-se estar concentrado no trabalho, não se distrair, não cometer disparates. Sobre essa base repousou outrora o trabalho assalariado e suas normas foram interiorizadas. Por outro lado, deve o tempo livre, provavelmente, para que depois se possa trabalhar melhor, não lembrar em nada o trabalho. Essa é a razão da imbecilidade de muitas ocupações do tempo livre. No segmento do texto, ele fala da necessidade de se ter um hobby, e da forma em que até o hobby se tornou uma necessidade e um produto de consumo, ironizando o bronzeamento. Por conta disso, até o tempo livre é gozado por determinação heterônoma, ou seja, não há um princípio autônomo na organização da vida desarraigada do trabalho e, por isso, numa condição como essa, o ser humano não sabe o que fazer. Se resulta disso, então, que, na ausência de um programa heterodeterminado, advém o tédio. Sobre isso ele nos diz: o tédio existe em função da vida sob a equação do trabalho e sob a rigorosa divisão do trabalho. Não teria que existir. Sempre que a conduta no tempo livre é verdadeiramente autônoma, determinada pelas próprias pessoas enquanto seres livres, é difícil que se instale o tédio. Tampouco ali onde elas perseguem seu anseio de felicidade, ou onde sua atividade no tempo é racional em si mesma, como algo em si pleno de sentido. Em tempos de pandemia em que o tempo ocioso se estende para um significativo número de pessoas cuja condição de vida não necessariamente é privilegiada, parece que estamos diante de uma oportunidade de construir autonomia, buscar prazeres em outras coisas que não o que já veio com o rótulo de prazeroso. Há a possibilidade de lidar com isso como uma oportunidade de se eximir dos rótulos, se emancipar do prazer validado pela etiqueta. Nesse sentido que diz Adorno, tempo livre produtivo só seria possível para pessoas emancipadas, não para aquelas que, sob a heteronomia, tornam-se heterônomas também para si próprias. Fecho citação. Convém, pois, dispensar a condição de julgo em relação a uma egrégora que orienta como pensar, do que gostar, como viver, como ser livre, entre outras tantas coisas. Essa também foi a oportunidade que Adorno vislumbrou na ocasião da escrita do texto. Para encerrar, quero partilhar com vocês um excerto longo, porém valioso deste texto.
O próprio bobear não precisa ser obtuso, podendo ser beatificamente desfrutado como dispensa dos autocontroles. Se as pessoas pudessem decidir sobre si mesmas e sobre suas vidas, e se não estivessem encerradas no sempre igual, então não se entediariam. Tédio é o reflexo do cinza objetivo. Ocorre com ele algo semelhante ao que se dá com a apatia política. A razão mais importante para esta última é o sentimento, de nenhum modo injustificado das massas, de que, com a margem de participação na política que lhes é reservada pela sociedade, pouco podem mudar em sua existência, bem como, talvez, em todos os sistemas da Terra atualmente. O nexo entre a política e os seus próprios interesses lhes é opaco. Por isso recuam diante da atividade política. Em íntima relação com o tédio está o sentimento, justificado ou neurótico de impotência. Tédio é o desespero objetivo, mas, ao mesmo tempo, também é a expressão de deformações que a constituição global da sociedade produz nas pessoas. A mais importante, sem dúvida, é a detração da fantasia e seu atrofiamento. A fantasia fica tão suspeita quanto a curiosidade sexual e o anseio pelo proibido, assim como dela suspeita o espírito de uma ciência que já não é mais espírito. Quem quiser adaptar-se deve renunciar cada vez mais à fantasia. Em geral, mutilada por alguma experiência da primeira infância, nem consegue desenvolvê-la. A falta de fantasia implantada e insistentemente recomendada pela sociedade deixa as pessoas desamparadas em seu tempo livre. A pergunta descarada sobre o que o povo fará com o tempo livre de que hoje dispõe, como se esse fosse uma esmola e não um direito humano, baseia-se nisso. Que efetivamente as pessoas só consigam fazer tão pouco de seu tempo livre se deve a que, de antemão, já lhes foi amputado o que poderia tornar prazeroso o tempo livre. Tanto ele lhes foi recusado e difamado que já nem o querem mais. A diversão por cuja superficialidade o conservadorismo cultural as esnoba ou injuria. Lhes é necessária para forjar no horário do trabalho aquela tensão que o ordenamento da sociedade, elogiado por este mesmo conservadorismo cultural, exige delas. Esta não é a última das razões por que as pessoas seguem acorrentadas ao trabalho e ao sistema que as adestra para o trabalho depois que, em grande medida, ele já nem necessita desse trabalho. Por ora, são essas as considerações acerca do texto Tempo Livre de Theodor Adorno. Tentei aqui expressar alguns aspectos deste texto e espero que auxilie na reflexão acerca deste momento de pandemia. Obrigado.